Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Seba da Escola de Vendedores de Carro. A gente vai entrar agora no nosso módulo de leads. Como tratar um lead de forma eficaz para ter mais resultado na sua conversão, agendamento de visita e consequentemente na sua venda, tá? Então a gente vai falar hoje sobre a evolução do mercado digital e sua influência na decisão de compra, tá? A gente sabe o mercado digital onde chegou em tão pouco tempo, né? Mas o que a gente vai olhar hoje é o quê? A influência que o mercado digital causa no cliente para que ele decida ou não comprar o seu carro. E a gente, como vendedor de carro, se souber aproveitar dessa influência do mercado digital, a gente também vai conseguir influenciar melhor os nossos clientes, tá? Mas antes de tudo, o que a gente precisa saber? Vamos lá, vamos dar uma olhada agora no funil de vendas de carros, tá? Que é uma coisa que a gente vai falar constantemente nesse módulo. Então, você não vai ficar sem ouvir falar do funil de vendas de carro, tá? Esse é o funil de vendas de carro criado pela Escola de Vendedores de Carros, tá? Foi um funil muito bem pensado em estratégias que a gente viu em chão de loja, em treinamento que demos para as lojas e montamos esse funil de vendas de carro que foi o mais eficaz de todos, tá? Então, como funciona hoje o funil de vendas de carro? A gente faz o anúncio para atrair o cliente, tá? Normal, toda loja faz isso. E se não faz um anúncio num tráfego pago, né, ou numa televisão, em algum outro lugar, vai fazer o anúncio nos portais classificados. E os portais classificados acabam se utilizando do tráfego pago para trazer leads para os seus clientes, que são os lojistas, tá? E esses leads chegam no gestor de lead para a gente poder atender, tá? Então a loja faz essa parte. Esse anúncio atrai o cliente e esse cliente se converte num lead. E esse lead vai parar no seu gestor, para que você lá possa tratar ele, tá? Como é que é o tratamento desse lead? O atendimento dele se resume em relacionamento. E depois desse atendimento, que se resume em relacionamento, você vai receber esse cliente na loja para poder fechar a sua venda, tá? Só que olha que interessante que é esse funil de venda. Ele tem essas 4 etapas, que são as 4 etapas raiz dele, tá? Mas dentro da etapa do atendimento, olha como que ele se divide. Ele se divide muito em abordagem, levantamento de perfil, estratégias de negociação, apresentação do produto ou da condição, objeções e agendamento de visita. Então eu quero que vocês entendam primeiro qual que é o papel do lead. Esse é o papel do lead. Ele vem até aqui no atendimento e nós vamos fazer o quê? Praticar essas etapas e técnicas de venda com o lead, até que a gente consiga um agendamento de visita. Conseguiu o agendamento de visita e ele veio para a loja? Aí é outra história, outra conversa, outras técnicas de venda, só que vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque aqui a gente já esmiuçou toda a negociação, a gente já tem quase tudo pronto com o cliente, ele chegando na loja vai ficar muito mais fácil fechar a venda, tá? Por que vocês vão me ouvir falar do funil de vendas o tempo todo? Porque nós primeiro vamos ver sobre a consciência do mercado digital, só que nós só vamos conseguir influenciar o nosso cliente se nós praticarmos técnicas de venda. Por quê? Porque nós estamos num tempo que a lábia não funciona mais. Lábia não funciona mais para vender carro. Funciona técnica, funciona relacionamento, funciona conexão. É isso que funciona, tá pessoal? E tudo isso é baseado em persuasão, baseado em manipulação das informações que você vai conseguir pegar para poder traçar sua estratégia. Nós vamos falar de tudo isso, tá? Mas Seba, eu nunca usei isso para vender carro, por que eu tenho que usar agora? Na verdade a gente usa isso, mas usa de forma inconsciente. Eu, por exemplo, na hora que pego um telefone na mão, eu passo etapa por etapa, mas de tanto praticar essas etapas eu já faço de forma inconsciente, é que nem dirigir. Tá? A gente dirige um carro hoje, né? Depois de dirigir tanto, a gente dirige de forma inconsciente, faz um monte de ações dirigindo de forma inconsciente. Assim é com o funil de vendas, tá pessoal? Mas para que a gente consiga utilizar o funil de vendas dos nossos atendimentos, a gente precisa entender o que aconteceu com o mercado para que chegasse nesse ponto, tá bom? Então vamos lá? É isso, pessoal. Então um lead, ele é uma necessidade de compra, isso é um fato. Se a pessoa clicou em um dos nossos anúncios e nos mandou uma mensagem, né, que se converteu num lead, existe uma necessidade de compra ali, entendeu? Mas ele pode ter chego também por manipulação dos dados comportamentais para influenciar e adiantar esse processo de compra, tá? A necessidade existe, porque a necessidade nasce de um desejo que a pessoa tem, é claro, e às vezes ela clicou naquele anúncio, mas não é o momento dela comprar ainda. Então por que ela clicou no anúncio? Ela clicou porque ela foi influenciada por dados comportamentais que
faz com que a gente muitas vezes clique em anúncio por impulso, tá? Quero só abrir um parênteses e contar uma coisa para vocês. Alguns meses atrás eu fui limpar os meus e-mails, né, que eu tenho bastante de e-mails. Limpando um desses e-mails, que já faz uns 3, 4 meses que eu fiz isso, eu achei um curso de edição de vídeo que eu tinha comprado há uns 4 meses antes de eu estar limpando o meu e-mail. Então olha só para você ver. Achei um curso de edição de vídeo, comprei esse curso de edição de vídeo e quando estava limpando o meu e-mail, ele estava lá no meu e-mail sem eu nem ter feito um login até aquele momento. E como já faz uns 4 meses mais ou menos que eu vi isso, até hoje não entrei nesse curso de edição de vídeo. Mas por que eu comprei esse curso de edição de vídeo? Porque constantemente eu olho isso na internet, eu clico em anúncio, eu olho vídeo, né? Eu olho software para edição de vídeo, mas por enquanto não dá tempo de eu aprender isso aí. Mas por que eu comprei esse curso então? Porque eu comecei a ser bombardeado de propaganda e essas propagandas acabaram me influenciando. Aí chegou uma hora que eu vi lá um com preço bom, mais ou menos com o que eu já tinha estudado, eu fui e cliquei no anúncio. Cliquei no anúncio e esse vídeo está guardado no meu e-mail até hoje. Fecha parênteses. Isso também pode acontecer com carro. Então, às vezes, não está no momento da pessoa, mas ela foi tão influenciada pelas propagandas inteligentes que a internet coloca na nossa frente hoje, que às vezes ela clica por impulso, tá? Então é basicamente isso que a gente vai ver hoje, pessoal. Mas como que isso aconteceu? Muitos de vocês que estão assistindo essa aula são novos de mercado, acabaram de começar no mercado, tem 18, 19, 20, 21 anos, entendeu? Alguns com 22, né? Outros mais. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa, a internet, ela ainda é muito nova, não só no mundo como no Brasil, tá? Ela chegou no Brasil em 1995, tá? Então, ela tem, né, quase 30 anos no Brasil, quer dizer que se você é uma pessoa que tem 22, 23 anos, entendeu? Quando você nasceu a internet já existia, mas ela era ainda nada operacional como é hoje, tá? É isso que a gente vai ver um pouco, vamos lá. A internet era usada no âmbito militar, começou a ser usada no âmbito militar nos Estados Unidos, tá? Depois passou para o âmbito universitário e depois para o âmbito corporativo, tá? Somente em 1990 ela passou a ser pública, né? Com a criação do www. Inclusive hoje mal se usa o www, né? Se usa o https://. Mas ela passou a ser pública em 1990 e no Brasil ela chegou em 1995. Como eu falei, ela é muito recente ainda, entendeu? A gente que é um pouco mais antigo, pegou venda de carro sem usar nada de internet. Mal a gente montava um site, entendeu? Era isso. Então hoje mudou-se bastante o mercado. Então para você que está ouvindo, está assistindo essa aula e é novo no mercado, se você entender isso aqui e saber o porquê que você precisa usar o funil de venda com o seu cliente, você vai voar, vai vender muito mais carro, vai conseguir agendar muito mais visita, vai conseguir muito mais contato dos leads, aqueles leads que parecem que pararam de responder, né? Mas não pararam de responder. É a construção do atendimento que não foi bem feita, tá? Só para você ter uma ideia, em 1980 a IBM criou o primeiro computador chamado PC, né? Que era o Personal Computer, né? Que era o primeiro computador pessoal. O computador existia só no mundo corporativo. Em 1980 que nasceu o primeiro computador. E a internet ainda nem era pública, tá? Vamos lá, vamos seguir. O que aconteceu? Depois que a internet virou pública, não demorou muito, tá? Não demorou muito para as redes sociais começarem a invadir a internet. Olha só para você ver, teve é lógico que teve várias outras, eu peguei algumas aqui que tiveram relevância a nível mundial, tá? A primeira delas foi o ICQ, que era um chat de troca de mensagens. Foi criado, né, por um israelense e fez sucesso no mundo inteiro, tá? As pessoas conseguiam conversar entre elas, pessoas do mundo inteiro conseguiam conversar. Logo depois veio o MSN, criado pela Microsoft. Tá? Microsoft, esse MSN fez muito sucesso. Junto com o MSN tinha no site UOL uma parte lá chamada Bate-Papo UOL. E dentro desse Bate-Papo UOL, quando nós entrávamos na sala, a troca não era de telefone, a troca era de MSN. Qual que é seu MSN? Passa seu MSN para mim, tá? A gente tinha, né, um usuário lá no MSN e trocava-se MSN, tá? Logo em seguida veio o MySpace, em 2003, tá? Só para vocês saberem, o MySpace foi a primeira rede social em forma de timeline criada, entendeu? E que se usa até hoje, né, com o Facebook, com o Instagram, né, com todas as redes sociais, elas seguem esse modelo do MySpace, tá? Uma curiosidade, eu vou só abrir um parênteses para falar uma curiosidade do MySpace. O MySpace nasceu em 2003, o Facebook virou público em 2006, só que em 2004
O Mark Zuckerberg visitou o CEO do MySpace oferecendo o Facebook por 75 milhões de dólares. E ele não quis comprar o Facebook por 75 milhões. Deu 4 anos depois, ele procurou o Mark Zuckerberg já queria 750 milhões. Então olha só para você ver o que acontece com o mercado digital e a velocidade dele. Em 2004 foi criado o Orkut, fez muito sucesso, no Brasil também, né? Tem dados que o Brasil parece que era o maior usuário do Orkut do mundo, tá? E depois de 2006 veio o Facebook, que mudou completamente a forma de se relacionar pela internet, tá? E junto com isso, em 1998 foi criado o Google, que ligava tudo isso daqui, né? O Google, ele dispensa comentário do que ele faz hoje. Então a internet nasceu e logo as redes sociais começaram a invadir ela. Por quê? A intenção ela foi criada com a intenção de conectar as pessoas, tá? E ela conseguiu isso. E o que aconteceu? As empresas ficaram de olho nisso. Mas que força é essa que a rede social tem? Então ela conseguiu conectar as pessoas e as empresas começaram a ficar interessadas. Para quê? Para poder começar a vender dentro das redes sociais. Então nós paramos aqui no Facebook em 2006. E olha só, até então nada aconteceu com o mercado automotivo, pessoal. Não mudou nada. A internet crescendo, as redes sociais chegando e o mercado automotivo continuava o mesmo. Era o mesmo desde os anos 50, tá? Eu acho que eu comecei a vender carro em 2004, 2005, preciso olhar lá, mas não me lembro agora. Mas foi mais ou menos nessa época. Gente, vocês não têm ideia do tanto de vendedor que eu conheci que já tinha 30 anos vendendo carro naquela época. Isso quer dizer o quê? O mercado não mudou nada. A única coisa que mudou um pouco depois foi a chegada do fax, que aí você pagava a ficha por fax, foi uma grande novidade, entendeu? Mas era só isso. Então, até 2006, com a chegada do Facebook, nada tinha mudado no mercado automotivo. Literalmente nada. E olha o que aconteceu em 1995, logo que nasceu a internet no Brasil. A Web Motors já montou o seu primeiro site de classificados do Brasil. A Web Motors é literalmente a pioneira, tá? Mas qual foi a influência dela? Nenhuma. Ela ainda era muito fraca. As lojas anunciavam na Web Motors? Anunciava, mas não tinha a força que tinha hoje. Por quê? Tinha-se muito fluxo de pátio e a forma de trabalhar era completamente outra, tá? Não tinha esses meios de comunicação online que tem hoje, né? Usava-se ainda muito telefone. Quer dizer, só usava telefone e visita a loja, nem e-mail nessa época usava. Depois, em 2007, veio o iCarros. Olha quanto tempo depois que demorou para vir um outro site de classificados, tá? Teve influência no mercado? Teve, mas o mercado ainda continuava trabalhando da mesma forma, tá? Até que em 2010 chegou a OLX. E sabe o que aconteceu aqui com o mercado, com a forma de atendimento com os clientes? Nada, não mudou nada. Literalmente nada. A única coisa que começou a acontecer era o quê? É que a gente conseguia mais clientes agora pela OLX, pelo iCarro, pela Web Motors. Mas como é que vinham esses clientes até a gente? Eles nos ligavam e depois de nos ligar, vinham até a loja. A gente não tinha WhatsApp, o WhatsApp já existia nessa época, mas não se usava muito o WhatsApp, tá, pessoal? Então, a consequência desses 3 portais era o quê? Ligação e fluxo de loja, ligação e fluxo de loja. Tá? Não tinha essa influência que tem hoje, não, onde a gente tem que falar com o cliente pelo WhatsApp, né, praticamente o atendimento todo, tá? Então, nasceu, mas influenciou nas propostas que nos chegavam por telefone e no fluxo de loja. Fora isso, não influenciou em literalmente mais nada, tá? Por quê? Porque a internet em 2010 e 2011 ainda era muito fraca e era muito cara no Brasil. Para se ter uma internet por telefone em 2010, 2011 era caríssima. Pra você ter uma ideia, hoje eu pago, acho que R$ 59,90 no meu plano com ligação ilimitada para o Brasil inteiro, entendeu? Eu cheguei a pagar R$ 680 nessa época numa conta da Nextel. Olha a diferença de preço. Então não era todo mundo que podia ter internet, tá, pessoal? Os smartphones ainda não tinham praticamente tecnologia nenhuma. Tá? Então era chão de loja que o cliente vinha falar com a gente. O brasileiro ainda não usava muito o WhatsApp. Tem essa também, tá? E o cliente consultava a internet, ligava e depois ia à loja. O que a gente já conversou aqui. Era isso, por isso que tinha influência para fluxo de loja? Tinha, mas era ligação e fluxo de loja, ligação e fluxo de loja. Não era o atendimento da forma que é feito hoje, tá? O que funcionava nessa época era feirão, tá? E funcionava muito televisão. Quando se fazia um feirão e se anunciava na televisão, gente, ficava uma loucura. Eu me lembro que em 2005, 2006,
fazia-se feirão, né? Porque a cidade que eu moro tem uma fábrica da GM. Fazia-se feirão lá no bolsão do ADC da GM para os funcionários e acabava indo a cidade inteira. A gente vendia 300 carros em um final de semana. Você tem ideia do que é vender 300 carros em um final de semana? Pois é, esses feirões iam para a televisão da região toda, colocava naqueles carros pendurados em guincho. Isso funcionava, que era uma beleza. Hoje já está batido, tá? Mas antes funcionava e funcionava muito bem, tá? Não era a influência só da internet como é hoje, tá? Olha como que funcionava a jornada do cliente antes da era digital. Então a gente fazia anúncios em jornal impresso, tinha-se os sites já naquela época também, né? Anúncios em televisão ou anúncios em rádio, tá? E o que acontecia? Anúncios em revistas também. Então era basicamente isso aqui que acontecia com o mercado, tá? Algumas lojas tinham site, outras anunciavam na OLX e na Web Motors e no iCarros, mas quem não anunciava na OLX, não anunciava no iCarros, não anunciava na Web Motors e não tinha site, não fazia diferença nenhuma. Bastava anunciar no classificado, ou na televisão, ou no rádio, ou nas revistas, ele também recebia fluxo de loja, tá? Então não tinha muita diferença, tá, pessoal? Aí o que acontecia? O cliente comprava esses jornais, ouvia esses anúncios, né? Despertava o interesse dele, a necessidade dele, né? Que vinha de... Não mudou nada, tá? A necessidade dele vinha de um sonho, um desejo de status, né? Uma inveja do vizinho, qualquer coisa. Despertava da mesma forma. O que ele fazia? Ele aproveitava para visitar outras lojas. Ele ia até a nossa loja, mas também aproveitava com a família para visitar outras lojas. E geralmente isso acontecia no final de semana, tá? Durante a semana era mais difícil, tá? Aí ele começava a negociar com o vendedor e o vendedor tinha que praticar o funil de vendas em tempo real. Essa foi uma época em que vendedor amador não conseguia subsistir no mercado. Só parava vendedor profissional, porque ele tinha que saber fazer tudo isso em tempo real, tá? Ele tinha que despertar o desejo do cliente para aquele produto em tempo real, porque se o cliente saísse dali e fosse em outra loja, ele acabava comprando na outra loja e ele perdia todo o trabalho dele, tá, pessoal? E aí ele fechava ou não a venda. E se não fechava, depois o vendedor continuava por telefone e por e-mail, que se usava muito também nessa época, tá? Aí o que mudou foi só o número de ofertas e o número de ligações, que esses 3 sites trouxeram pra gente, tá? Mas o atendimento ainda continua o mesmo, exatamente igual desde os anos 50. Cliente na loja. Cliente na loja a gente mata a venda, era isso. Se o cliente quisesse comprar, ele tinha que ir para a loja, tá, pessoal? Assim é que funcionava. Só que em 2011 começa a nossa saga. A nossa saga para a gente entender o porquê que a gente tem que usar o funil de vendas. Olha só em 2011 o que aconteceu. A grande sacada do Google e consequentemente do Facebook, né? Porque um acaba seguindo o outro. Eles perceberam que eles tinham um banco de dados de usuários gigantesco. E eles começaram a fazer análise de comportamento online, entregar propagandas inteligentes e perceber o poder da conexão que a internet oferecia. Eles já tinham percebido isso, mas em 2011 eles resolveram tomar uma atitude em cima disso. Que atitude que eles tomaram em 2011? Só para a gente entender por quê. Porque o que a gente vive na internet hoje, tá? O que me fez comprar aquele curso de edição de vídeo sem estar precisando foi essa decisão que eles tomaram em 2011. A partir de 2011 passou-se a acontecer isso aqui. O mundo é do Google e do Facebook. Nós só vivemos neles. Por quê? Porque em 2011 o Google muda a sua política de privacidade, tá? 2011 ele muda a sua política de privacidade. Como assim muda a política de privacidade, Seba? Me explica. Vou te explicar. Digamos que você entrasse no YouTube para procurar vídeo de pessoas andando de moto. Querendo ou não, tem uma palavra-chave aí, moto. Todos os anunciantes lá do YouTube que percebesse que você entrou para pesquisar um vídeo sobre moto, ia começar a aparecer anúncios de moto para você, tá? Mas isso dentro do YouTube. Agora, se você fosse para um outro site, essa sua busca no YouTube, esse outro site não conseguia ler. Então, se nesse outro site você buscasse anúncio de bicicleta, ia aparecer bicicleta e relacionados à bicicleta para você. Mas esse outro site não sabia que você tinha visto moto no YouTube. Por quê? Porque era tudo separado. O Google mudou a sua política de privacidade. Ele passou o quê? Quem quisesse usar o produto dele a partir de então, era obrigado a aceitar o cookie que ele ia instalar na nossa máquina, tanto no nosso computador quanto no nosso telefone. E esse cookie dá poder para o Google para ler toda a nossa navegação em qualquer site.
não só em qualquer site, como ele dá permissão também para olhar as nossas fotos, olhar aquilo que a gente salva no nosso telefone, dá permissão sobre o nosso microfone, tá? E isso causou uma polêmica gigantesca nos Estados Unidos, que inclusive, né, integrantes do Google foram chamados no Senado americano para explicar tudo isso aí, mas acabaram que eles fizeram lobby e conseguiram implantar essa política de privacidade. Em que o quê? Em que os nossos dados de navegação online passaram a ser analisados de forma cruzada. Não só de forma cruzada, como também de forma offline, tá? A gente vai entender tudo isso. Então, ó, os anúncios eram mostrados com dados de palavras-chave que o usuário digitava naquele site em específico. Hoje não. Se eu digito bicicleta num site da UOL, por exemplo, o YouTube vai saber que eu digitei bicicleta lá, o Google vai saber, né, o Facebook vai saber que eu digitei bicicleta lá, qualquer outra pessoa que vende anúncios pela internet vai saber que eu digitei bicicleta lá no site da UOL e vai começar a me mostrar anúncios de bicicleta. Não só no site da UOL, quando eu entrar no Facebook eu vou ver anúncio de bicicleta, quando eu entrar no YouTube eu vou ver anúncio de bicicleta, então eu vou começar a ser bombardeado com anúncio de bicicleta. E o que vai acontecer? Uma hora eu falo, nossa, isso parece um sinal, eu vou comprar essa bicicleta. Eu vou lá e clico no anúncio sem estar precisando. Então essas propagandas inteligentes adiantam o processo, tá, de decisão de compra. Então vamos lá, o Google e o Facebook passaram a coletar todos os nossos dados de forma cruzada em todos os seus serviços, site de busca, YouTube, Gmail, tudo que a gente possa imaginar, tá? Para quê? Para analisar o nosso comportamento online. A gente só pode usar o serviço deles se a gente der permissão, com acesso ao microfone, acesso aos contatos, acesso à nossa galeria de foto, acesso a galerias de documentos, tá? Porque tudo ali tem interesse também, né? Palavras-chave de propaganda, tá? Instalação de cookie nas nossas máquinas para coleta de dados. Tem empresas que criam aplicativos somente para coletar esses dados e vender para outras empresas, tá, pessoal? Tem muito, às vezes muito aplicativo tá ali, você não vê sentido nenhum no aplicativo, mas ele foi feito só para instalar um cookie. E tem mais. Na hora que você desinstala o aplicativo do seu telefone, ou que você sai de um site e não entra mais nele, os cookies ainda continuam no seu telefone. É só você entrar na área de cookies, nas configurações, que vocês vão ver o tanto de cookies que tem lá, de coisa que vocês nem navegam mais. E eles ainda continuam coletando seus dados e vendendo para outras empresas, tá? Tudo isso passou a ser permitido a partir de então para a coleta de dados visando a propaganda inteligente. Isso a partir de 2011, tá, pessoal? Google e o Facebook, através dos cookies instalados nas máquinas, passaram a ter permissão dos usuários para acessar toda a sua navegação online, mesmo que você não esteja usando o serviço deles. Para quê? Para acessar o seu perfil pessoal, saber a sua idade, o seu endereço, o seu estado civil, saber sobre sua família, seu status social. Mas para que o Google quer saber isso? Porque, dependendo da sua idade, ele sabe qual anúncio vai mostrar para você. Dependendo do seu endereço, ele sabe qual anunciante ele vai mostrar para você. Tá? E dependendo do seu estado civil, ele também tem propagandas diferentes. Olha só para você ver, tá? Isso no nosso perfil pessoal. E no nosso perfil online, todas as nossas curtidas e reações nas redes sociais também está influenciando na propaganda que ele nos vai entregar, tá? E na nossa privacidade, são as nossas conversas faladas, da forma que eu estou falando com você aqui, como eu estou com o telefone na mão, usando um serviço do Google, praticamente ele está ouvindo tudo isso. Daqui a pouco começa a vir propaganda relacionada a isso que a gente está falando hoje. Aqui para mim, tá? Faladas e escritas. Olha só, pessoal, nossas conversas faladas. Mas como assim, Seba? Ele ouve a nossa conversa? Ouvem, tá? Ouvem, procuram palavras-chave de anunciantes nas nossas conversas, tá? E também nossos e-mails, tá lá. O Google não olha os e-mails, né? Mas vai saber. E também comentários de blogs, que a gente faz em blogs, comentários, né, em redes sociais. Eles analisam tudo isso, pessoal. Porque isso mostra como nós somos, o que a gente tá, né, pode comprar ou não, tá? Então ele vai analisando tudo isso. Então o que eles passaram a fazer mais? Vamos seguir aqui. Eles passaram a mapear o comportamento sem precisar mais do feedback do vendedor antigo, tá? Para saber como o cliente se comporta quando quer comprar. Como assim do vendedor antigo, Seba? Antes, para a gente saber qual estratégia tomar, né, para se vender um carro, ou para se fazer um feirão, ou para se fazer uma oferta dentro da loja, né, os donos, o pessoal de marketing chegava e juntava os vendedores. Como que o cliente é? Como que o cliente aceitou isso? Como que o cliente aceitou aquilo? Então precisava daquele vendedor mais antigo. Hoje não precisa mais, né? Não precisa mais nada, porque eles conseguem analisar tudo isso de forma online, tá? O que eles começaram a fazer?
uniram a ciência ao marketing, tá? Começaram a usar o neuromarketing. O que é o neuromarketing? É um campo de estudo que une o marketing à neurociência. Em linhas gerais, prevê o comportamento do consumidor, tendo como base o processamento de informações pelo cérebro. Como assim? Se eu mandar um tipo de propaganda, que impacto isso vai causar naquela pessoa? E se eu mandar outro tipo de propaganda, será que vai fazer com que ela clique no meu anúncio? É isso, pessoal, eles estão estudando todo esse comportamento, tá? E olha só que interessante, o neuromarketing vai de encontro ao marketing 3.0, porque o marketing 3.0 já começou a ser centrado no ser humano. E quando o marketing começou a ser centrado no ser humano, nada melhor do que entender como funciona o cérebro do ser humano, para entregar propagandas que vão influenciar ainda muito mais ele na decisão de compra, tá? Então, além de ver tudo isso aqui que a gente já falou, eles também passaram a ouvir as nossas conversas, tá? Como ouvir as nossas conversas? Vamos lá? Olha aqui. Então, tem o Siri, né, da Apple, tem o Google Home, né, do Google, tem o Alexa, da Amazon, o Google Assistente no nosso telefone, tá? Tem um aplicativo do Google Home, né, onde você pode mexer na sua casa inteira, tem o Messenger do Facebook e tem o microfone em qualquer smartphone. E também em qualquer Smart TV hoje, tá? E sem contar, né, esses aplicativos que ficam dentro de casa, entendeu? E olha aqui, Facebook admite que ouviu e transcreveu o áudio dos seus usuários, tá? Essa notícia ela é de 2019. Google admite escutar 0,2% das conversas do usuário com seu assistente virtual, tá? Essa notícia também de 2019. Funcionários da Apple escutam conversas gravadas pelo Siri. Essa não tem data aqui, mas né, é da Globo. E Amazon está ouvindo conversas entre usuários do Alexa, diz a agência. Também uma notícia de 2019. Percebeu, pessoal? Então, o que eles procuram nas nossas conversas? Palavras-chave. Eu não sei se já aconteceu com você, provavelmente sim, numa conversa aleatória com um amigo. Ah, estou pensando em comprar um skate novo. Mas nunca pesquisou isso em lugar nenhum. E de repente, no dia seguinte, 2 dias depois, começa a aparecer propaganda de skate para você. Mas por quê? Aí o que você vai pensar? Nossa, eu estava conversando com meu amigo que eu queria comprar o skate, começou a aparecer propaganda. Isso é um sinal. Aí você vai lá e clica achando que é um sinal. Mas não é um sinal, é manipulação de dados para que possa influenciar a sua decisão de compra. Vocês entenderam a mudança que ele fez, o quão poderoso deixou eles? Tá? Então vamos lá, pessoal. O que o Facebook começou a fazer? Olha só para você ver que interessante esses dados com o tempo aqui. Deixa eu só adiantar isso aqui para a gente poder ver. Ó. O Facebook não só começou a analisar os dados a partir de 2011, mas em 2012 ele comprou o Instagram. Causou uma polêmica ele ter comprado o Instagram. Por que o Facebook está comprando o Instagram? Sendo que ele é gigante, o Instagram ainda não era ninguém em 2011. Entendeu? Claro que tinha milhões e milhões de usuários, mas nem tanto quanto o Facebook. Todo mundo até falou, será que ele está com medo no Instagram? Não é que ele estava com medo, ele já estava prevendo, porque eles estudaram muito bem antes de tomar essa decisão de mudança de política de privacidade, tá? E 2 anos depois de ter comprado o Instagram, ele compra o WhatsApp por 22 bilhões. E o que aconteceu? Ele passou a ter acesso ao dado de mais de 3 bilhões de pessoas. É isso a intenção dele quando comprou o Instagram e o WhatsApp. É ter acesso aos nossos dados. Para quê? Para que ele consiga gerar propagandas inteligentes, tá? Eu não coloquei o slide aqui, mas só para vocês terem uma ideia, em 2011 o Facebook fechou o faturamento dele em 7 bilhões de reais. Em 2021, né, porque esses dados são de 2022, ele fechou em 30 bilhões de reais. Olha o salto que ele deu só com uma mudança na política de privacidade. E a ideia é que ele feche com muito mais agora, porque está com muito mais força ainda depois da pandemia, o Facebook Ads, tá? Outro dado interessante, pessoal, olha aqui, isso aqui é o Google. De 2009 a 2022, o Google comprou mais de 250 empresas. Mas por que o Google, tão poderoso, comprou mais de 250 empresas? Eu fui analisar algumas dessas empresas e encontrei 4 muito interessantes, que é a AdMob, que ele pagou 750 milhões, a Locker Data, que ele pagou 2 bilhões e 600, a DoubleClick, que ele pagou 3 bilhões, e a Nest Labs, que ele pagou 3 bilhões, tá? Vamos dar uma olhada bem rápido só nessas 4 empresas, qual que é a função delas dentro do Google. Então a gente vai olhar primeiro vamos ver, DoubleClick. A DoubleClick pagou 3 bilhões. Qual que foi o papel dela dentro do Google até hoje? Graças a DoubleClick,
O Google se tornou capaz de prever comportamentos de compras e gerar anúncios inteligentes. Olha só para você ver o papel dessa empresa. Vamos ver da outra? A Admob, onde ele pagou 750 milhões. Entrou para o Google em 2009 para melhorar os anúncios para celular da empresa. Tudo visando a propaganda, já passaram a perceber? Vamos ver as outras duas. A Locker Data, que pagou 2 bilhões, né? Era uma empresa, era melhor em análise de dados da época, tá? Ofereceu ao departamento de TI do Google uma solução melhor para análise de dados, porque era o que conseguia entregar propaganda inteligente, análise de dados. Vamos ver a última das 4 que eu listei. A Nest Labs são responsáveis pela produção de linhas de produtos Google Home, vinculado ao Google Assistente. Chama-se Internet das Coisas, né? Mas por que o Google estava querendo criar um produto para ficar dentro da casa da pessoa? Ou o Google Assistente que a gente tem hoje no nosso telefone para quem usa Android, né? Justamente para isso, para também poder ouvir as nossas conversas, tá? Olha só as 4 empresas, essas foram as 4 empresas mais caras que o Google comprou. Todas baseadas em análise de dados, pessoal, em comportamento de cliente, tá? Então, eles fizeram tudo isso de forma muito pensada. E a partir, olha só que interessante, nós estávamos, né, de 2006, fomos para 2012, né, vimos a mudança de política de privacidade, o que o Facebook comprou, o que o Google comprou, e a partir de 2015 e 2016, o brasileiro passou a aderir mais ao WhatsApp. O Brasil é hoje o 2º país que mais usa o WhatsApp no mundo, só fica atrás da Índia. Então olha a influência que o WhatsApp também, uma empresa do Facebook, passou a ter no consumidor brasileiro, tá? E em 2015 e 2016, o cliente ainda estava muito presente nas lojas, tá? Os portais classificados levavam muito fluxo para o pátio das lojas, porém os clientes estavam muito mais exigentes. Mudou, a internet mudou. Mas eu quero que você entenda que em 2016 tinha-se muito lead. Tinha lead sobrando. Só que tinha vendedor que nem ligava para o lead. Por quê? Porque tinha muito fluxo de pátio ainda, tá? Eram fortes, já tinham mais portais classificados daqui, chegava-se muito lead, investia-se na internet, mas tinha vendedor que nem ligava, porque não precisava, o fluxo de pátio ainda era muito grande, tá, pessoal? Então, o processo de compra de carro, um cliente na hora de comprar um carro passa a fazer mais de 900 interações na internet. Isso deixou ele muito mais exigente, claro que deixou, tá? Mesmo fazendo 900 interações na internet, ele ainda ia muito para a loja, tá? Vamos ver alguns cases aqui baseado em internet, tá? No ramo automotivo. A Web Motors vende 30% do seu site por 180 milhões de reais. Isso foi em 2018, tá? E agora em 2023 ela vendeu mais 40% por 1 bilhão e 200 milhões. Isso quer dizer que a Web Motors tem valor avaliado em 3 bilhões de reais. O mercado digital evoluiu. Os portais e classificados também evoluíram com eles. Olha o valor da Web Motors hoje, tá? E eu já vi, tá? A gente dá muito treinamento em loja de carro. Eu já vi vendedor falar, pô. Não só vendedor como dono de loja. Eu não trabalho com Web Motors porque só me gera lead que não presta. Mas peraí, como é que uma empresa que sobreviveu desde quando nasceu a internet no Brasil, hoje avaliada em 3 bilhões de reais, vai entregar lead que não presta para você? Será que é o lead que não presta mesmo? Ou será que é a forma que está atendendo esse lead que está fazendo com que ele não se converta em pelo menos uma visita na loja, tá? Então tem que se pensar em tudo isso, tá bom? Em 2018, o Itaú colocou o iCarros à venda por 400 milhões de reais. Né? O Itaú ainda o iCarros ainda é do Itaú, tá? Mas foi colocado à venda em 2018 por 400 milhões. Gente, 2018, isso há 5 anos atrás, já valia 400 milhões. Uma empresa que vale 400 milhões de reais não vai entregar só lead que não presta para você, tá? E eu canso de ver até hoje dono de loja e vendedor falando que o iCarros não presta, que só tem o iCarros por causa da parceria com o Banco Itaú, que a loja precisa ter. Não, esse conceito precisa ser removido da sua mente, porque o iCarros gera muito lead e muito lead bom, tá? Isso é fato. O Banco Pan investiu 45 milhões de reais no Mob Alto. Em 50% do Mob Alto, hein? Não é total, 50%. Isso foi alguns anos atrás, tá? E em 2017, a OLX a gente não sabe o valor de mercado dela porque não foi revelado, tá? Mas o que a gente tem notícia é o quê? Que em 2017 ela gastou 5 milhões de reais para a contratação de uma equipe de TI. Qual empresa que gasta 5 milhões de reais para contratar, fazer contratação, pessoal? Ainda mais em equipe de TI, porque sabe o peso que o portal dela tem, tá?
Então, pessoal, todos esses portais, né, que hoje são avaliados em bilhões e milhões de reais, eles investem pesado onde? No Google e no Facebook, que são as duas empresas que entregam propagandas inteligentes e que mais influenciam as nossas decisões de compra, tá? Não tem valor revelado, mas tem notícias, né? A gente que está no ramo de carro há muito tempo, que a Web Motors investe mais de R$1 milhão por mês em tráfego pago para gerar lead para os seus clientes, que são os lojistas, tá? É isso, pessoal. Olha como eles investem pesado onde? No Google e no Facebook. Tamanha a força que essa ferramenta tem de alcançar o cliente no momento certo da compra, ou de adiantar esse momento, tá? Então eles investem pesado, tá, pessoal? Outros cases que a gente tem de manipulação de comportamento que a internet pode causar é o quê? O Barack Obama, ele tinha uma especialista em Facebook na sua campanha presidencial. Imagina, Barack Obama precisou de uma especialista em Facebook. Para quê? Para influenciar pessoas pelas redes sociais para que ele fosse eleito presidente dos Estados Unidos. E foi eleito 2 vezes. E essa pessoa estava presente nas suas 2 campanhas, tá? O Donald Trump gastava mais de $1 milhão por dia no Facebook. $1 milhão por dia. Ele é bilionário, né? Mas ele gastava mais de $1 milhão por dia no Facebook. Para quê? Para influenciar os indecisos antes da eleição. Para que essa influência fazendo com que essas pessoas votassem nele e ele se tornasse presidente dos Estados Unidos. E conseguiu, tá? Tem o Brexit, tá? Que é o Reino Unido quando o Reino Unido decide se desmembrar da União Europeia, tá? Tem, né, um case de que ele foi fortemente influenciado por propagandas no Facebook. Propagandas no Facebook que influenciavam a massa, tá? Mas quem decidiu que o Reino Unido ia se desmembrar da União Europeia? Foi lá, né, o parlamento do Reino Unido? Foi, claro que foi. Mas por quê? Porque estava sofrendo influência das massas. E a massa estava sofrendo influência de propagandas que estavam sendo lançadas no Facebook. Como é que você sabe tudo isso, Seba? Tá aqui, ó. Aqui vocês vão ficar sabendo de duas coisas. Que é o quê? Essa influência do Facebook na desmembração do Reino Unido, da União Europeia, tá? E também, né, aquela moça lá no cantinho lá, é a especialista em Facebook na campanha do Barack Obama. E aqui vocês vão ver também a influência que o Donald Trump fez nos seus eleitores através do Facebook. É muito bom, isso é um documentário, está na Netflix, deve ter 3 ou 4 capítulos, se eu não me engano, mas são 3, 4 capítulos que prendem a nossa atenção do começo ao fim. Sugiro que você, vendedor de carro, assista para você entender a influência que a internet tem na decisão de compra, tá? Não só na decisão de compra, como em qualquer outra decisão. A gente viu aqui, estamos agora em política. Isso aqui é um outro documentário que tem também na Netflix, deve ter uns 4 capítulos também. É muito bom, tá? É muito bom. Mas eu só vou dar uma sugestão quando vocês forem assistir o Dilema das Redes. Ele é sensacionalista. Do começo ao fim, ele é sensacionalista, esse documentário. Então tire o sensacionalismo de lado e perceba a força que a internet tem de influenciar. Em tudo, tá? A internet tem poder de influenciar em tudo. É isso que eu quero que vocês vejam quando vocês forem assistir o Dilema das Redes. Vale a pena assistir, principalmente você que trabalha com vendas de carros online hoje em dia, tá? Então, pessoal, você, vendedor, na hora que você recebe um lead na sua mão, ele vem com toda essa carga de manipulação de dados, de investimentos bilionários, tá? Para quê? Para mudar o comportamento do cliente e adiantar o processo de decisão de compra. É assim que você tem que encarar um lead. Porque se você pegar um lead e falar é mais um que está andando à toa na internet, que não tem o que fazer, gente, dificilmente você vai conseguir converter esse lead numa visita até a sua loja, tá? Então entenda que esse lead chegou até você. Lembra que eu falei no começo que um lead pode ser uma necessidade de compra, mas ele também pode ter chegado até você por uma influência de comportamento que, né, a internet faz hoje. Ah, mas se ele chegou assim, então não interessa, Seba. Claro que interessa, porque se você for um vendedor que domina a sua arte de vender carro, tá? Que estuda como persuadir as pessoas, que estuda comportamento de pessoas, você vai usar dessa influência para também manipular o seu cliente e influenciar ele a comprar o seu carro. Por isso que você tem que entender, ele já vem carregado, então ele já vem vulnerável. Use dessa vulnerabilidade também para você poder converter sua venda. Nós, como vendedores de carros online, não podemos ignorar isso em tempo nenhum, tá? É por isso que a gente tem o lead na mão, porque a gente tem que entender que essa pessoa veio influenciada por alguma propaganda inteligente que ou Google ou Facebook lançou em cima dela, tá?
Então, sabendo de tudo isso, o vendedor de carro deve trabalhar essa mudança de comportamento na hora do atendimento do lead. Então, chega de querer atender lead com lábia. Use o funil de vendas, que é o que a gente vai falar muito durante esse módulo de vendas de carros online, tá? A gente vai falar demais sobre tudo isso aí, tá? Estudar estudar novas formas de criar conexão com o cliente. Tá, pessoal? Deixou de ser só pergunta e resposta. Isso a gente vai ver, né, em vários módulos do nosso curso, que criar conexão é o primeiro passo para se vender alguma coisa para o cliente. Sem conexão você não vai conseguir vender nada, tá? E aprender a usar o funil de vendas do seu atendimento. Isso vocês vão ouvir falar do começo ao fim, tá bom? E o que aconteceu, pessoal? Chegou a pandemia em 2020, tá? Chegou a pandemia em 2020. A pandemia mudou completamente o cenário do mercado, mas mudou completamente o cenário do mercado, tá? Como eu falei, tinha-se muitos vendedores que já trabalhavam pela internet, tinha-se equipes online. Eu tive várias equipes online antes da pandemia. Eu vendia muito carro, tá? Tinha equipe de pátio e eu nem mexia com a equipe de pátio, eu ficava só com a online. E eu vendia muito carro, você chegava a vender até mais do que o pátio, entendeu? Mas por que aqueles vendedores ainda continuavam no pátio? Porque tinha muito fluxo de pátio também, tá? Só que como eu já era especializado em internet, eu preferia ter a minha equipe online. Eu tive equipe online com 18 vendedores, pra você ter uma ideia, vendendo muitos carros por mês, entendeu? Então a pandemia fez com que o fluxo de loja diminuísse bastante. É lógico, principalmente em 2020, em que teve os lockdown, ficou tudo fechado, tá? Eu estava com equipe em 2020, vendi muito carro durante a pandemia, que eu já era especializado em internet, então mesmo com loja fechada, eu estava lá com meus vendedores, a gente vendendo muito, fazendo delivery para tudo quanto é lugar, tá? Vendi muito carro durante a pandemia, tá? E o que aconteceu, pessoal? Aumentou o número de portal de classificados. Lembra que a gente tinha falado só desses 3? Depois começou a aparecer portais de classificado para todo lado, tá? Bastante portais de classificado. E o que mais que aconteceu? O número de portais de classificado aumentou, o valor para anunciar nesses portais ficou cada vez mais caro e o preço do lead disparou. Nunca teve tanta loja fazendo tráfego pago. Antes era somente o quê? As montadoras e os portais de classificado. Se olhava lá fazia uma busca no Google lá, não tinha loja de carro fazendo, porque não precisava, tinha fluxo de pátio, pessoal. Eu não precisava de tráfego pago, porque quem fazia o tráfego pago para mim era a OLX e carros, Web Motors, eram eles, porque eles pagavam milhares de reais lá no tráfego pago, então eu não precisava ir como loja de carro, porque além dos leads que ele recebia, eu ainda tinha muito fluxo de pátio, tá? Só que aí o que aconteceu depois da pandemia? Olha só, vamos lá. WA Veículos, KN Motors, eu tenho até mais aqui, ó. Aí depois, é porque tem bastante aqui, deixa eu só voltar aqui para vocês verem de novo, ó. Vamos lá. WA Veículos, só para vocês entenderem. Eu peguei só alguns, tá, pessoal? Olha aí. KN Motors. Isso da minha região, claro, que eu printei é daqui da minha região. Né? Aqui é concessionária, loja de carro, revenda multimarcas esse. Olha aí. Cadmancar Veículos. Nem sei quem é, aqui da minha região, mas nem sei quem é. M Motors Lorena, é uma cidade vizinha minha aqui. Grupo Carreira, concessionária que tem aqui na cidade. Creditas, invadindo aqui também a região. Localiza, tem loja de seminovo aqui na região. Elf N Motors, nem imagino quem seja. Capricho Veículos, é uma concessionária onde eu comecei a vender carro, inclusive. Rico Motors, é uma loja grande aqui da nossa região. Espaço Auto Shopping, é um auto shopping grande aqui da nossa região, todo mundo no tráfego pago. Entenda pra você ver, tá tudo patrocinado. Fabinho Veículos, não sei quem é Fabinho Veículos. Tilu Automóveis, não sei quem é também. SJC Multimarcas, conheço essa loja, dou treinamento para eles, muito boa. Edson Zacarias Veículos, não sei quem é, nem imagino quem seja. E para terminar, pessoal, Nogueira Juca. Então o que eu quero que você entenda, pessoal? Que hoje, se você está numa loja, eu estou numa loja grande, tem 200 carros no estoque, tem lead para todo lado, quer dizer, não tem como eu não vender carro aqui. Eu quero que você entenda que hoje, mesmo você estando numa loja com 200 carros, sua loja fazendo investimento pesado na internet, para que você receba bastante lead, você está concorrendo com o Nogueira Juca. Porque agora ele também foi obrigado a estar no tráfego pago, porque antes não precisava. Tá, pessoal? Então hoje a concorrência aumentou-se muito. Por quê? Não tem mais fluxo de pátio. Não tem mais fluxo de pátio.
E outra, sempre vem cebar uma pessoa ou outra no pátio, vem. Dessas pessoas que vêm, 90% dela passou pela internet primeiro, tá? Então, é por isso que você deve usar o funil de venda. Não pular nenhuma etapa e todas as técnicas dentro dessas etapas, tá? Esse é o motivo que a gente fala tanto do funil de vendas de carros, que a gente vai falar em todas as aulas daqui para frente. Fechou, pessoal? Então vamos para a nossa próxima aula, que ainda tem muita coisa para a gente ver.